3, Estudo do 2, livro de Gênesis 1. a partir do capítulo 12. Os primórdios de Israel. Abraão, 12 do 1 ao 25. Chegada em Canaã, 12 do 1 ao 20. Embora Abraão tenha sido mencionado nos últimos versículos do capítulo 11, não há dúvidas de que o capítulo 12 começa uma nova grande sessão em Gênesis. É agora que o leitor começa a conhecer o caráter e a personalidade de Abraão. À medida que ele se reveste de carne e sangue, é agora que finalmente a Palestina entra nessa história. E é agora que alguns dos grandes temas teológicos começam a se revelar claramente. A terra prometida, o povo prometido e a resposta da fé. Há um olhar para o futuro que marca toda a narrativa. Não somente ocorre que eventos posteriores lançam suas sombras adiante deles, mas há também uma dimensão mais profunda e mais espiritual. Deuteronômio 8 ao 16. Versículo 1. Abrão foi apresentado ao leitor no capítulo 11 como alguém que não tinha descendentes e que residia em Harã, a muitos quilômetros ao norte da Palestina. Tudo isso iria mudar, mas não por acidente ou coincidência, ao contrário, como resultado dos planos do Senhor e da pronta obediência do patriarca, o chamado e as promessas constituem a eleição de Deus. Embora esse termo não seja empregado, coube à soberana e imprevisível escolha de Deus destacar Abrão como o receptor da mensagem contida nos versículos 2 e 3. A promessa diz pouco sobre a terra que ele mesmo logo avistaria, mas o grande povo estava muito distante no futuro e de fato ainda não havia sido algum de um herdeiro. Abraão e a sua descendência vão desfrutar também de grande fama. Esse nome dado por Deus é contrastante com a fama que os homens buscavam em Babel. Nesse contexto, é provável que a última frase do versículo 2 signifique que o nome de Abrão será usado em bênçãos e que o versículo 3 termine com a afirmação: por seu intermédio, todas as famílias da terra irão se abençoar. O último verbo hebraico é ambíguo e a Septuaginta entendeu que significava serão abençoados. E a Septuaginta que é citada em Atos 3:25 e Gálatas 3:8. De qualquer forma, a bênção final para toda a humanidade, mesmo que não declarada, está subentendida. Versículo 4 ao 9. A família escolhida chegou à terra prometida, a terra de Canaã. Como seria conhecida por muitos séculos ainda, a família podia ser considerada um clã. Mas a atenção se volta para Abrão e outros indivíduos que são proeminentes na história. A terra de forma nenhuma estava vazia, como reconhece a observação do versículo 6, embora houvesse muito lugar para os recém-chegados. Além disso, havia um grande número de cidades e santuários, dos quais Siquém e Betel tinham um significado especial. Não seriam menos importantes para Israel em anos posteriores, e vemos Abrão reivindicando-os simbolicamente para o Senhor, o Deus de Israel. No entanto, foi o extremo sul do país, a região do Negueb, o mais interessante para os patriarcas, em virtude dos seus rebanhos e manadas. A idade de Abrão, a essa altura, é de 75 anos. Kidner chama atenção para o fato de que a expectativa de vida dos patriarcas era em torno do dobro do padrão atual. Levando em conta essa informação, podemos ter uma ideia melhor da idade, do vigor físico ou da beleza sugeridos em vários pontos da narrativa.
versículos 10 ao 20. Essa é a primeira de 3 narrativas muito semelhantes. É importante tentar entender a função de cada uma no seu próprio contexto. Existe ironia dramática nesse capítulo. Abrão acaba de chegar à terra da promessa e já é obrigado a sair dela em virtude de circunstâncias naturais. Não há menção alguma de falta de fé ou mentira por parte dele. O que se conclui simplesmente é que ele estava à mercê dos eventos, das circunstâncias e das forças políticas que fugiam do seu controle. Somente o Senhor poderia resgatá-lo de circunstâncias adversas. Foi ensinada aqui uma lição importante aos descendentes de Abraão, que por demasiadas vezes foram tentados ao orgulho e autossuficiência. Separação de Ló 13, do 1 ao 18. Então agora que finalizou o capítulo 12.